Bom dia, gurias. Ainda bem que vocês já estão por aí. Me atrasei uns minutinhos. Bom dia, bom dia. Chuvinha aqui, sei lá, meu celular despertou e eu segui dormindo. É maravilha. Aqui amanheceu chovendo também, Flávia. Como é que vocês estão? Estavam me aguardando? Bom dia, Denise. Bom dia. Bom, antes tarde do que nunca, né? Cheguei. Ó, que chuva também. Choveu à noite. Pois é, tivemos uma chuvinha. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sei que vocês gostam, que é de vendas. Vai falar de 3 princípios básicos das vendas. E eu acho que são coisas bem importantes, na verdade. São princípios básicos de vendas, porque eles não fazem parte do processo de vendas, mas eles são extremamente importantes para que a gente tenha bons resultados com as nossas vendas. Manda chuva pra cá. Vai, chuva! E aí, tem uma das coisas aqui que vai conectar com o que a gente conversou ontem, porque ontem a gente falou sobre construção de networking, né? Enfim, troquei um pouco da experiência que eu acabei tendo no final de semana, e eu tive várias mensagens no direct, mas várias, gurias, não foram poucas, de uma situação que eu vou comentar lá no meio, quando a gente estiver falando do segundo princípio, e a gente vai conseguir ligar uma coisa na outra. E também recebi no Stories, né? Assim, a pessoa perguntando se valia a pena participar, porque as outras pessoas que participavam enfim, do clubinho lá do empreendedorismo feminino da cidade eram só donas de loja ou vendiam roupas e tal. E eu fiquei pensando assim, a gente, e ainda falei isso nos stories ontem, né? A gente ainda tem um caminho a trilhar aqui, no sentido de a gente se perceber como empreendedoras, donas de negócios de fato, né? A gente tem falado bastante sobre isso por aqui há bastante tempo, mas esse movimento para fora, esse movimento de contato com outras pessoas, acaba colocando isso em jogo, né? É agora que eu tenho que defender essa minha postura e essa minha posição e a maneira como eu me coloco diante do outro. E isso tem a ver com vendas. Está diretamente relacionado com o movimento de vendas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom dia a todo mundo que chegou aí enquanto eu estava falando. Vamos lá. Então, 3 princípios básicos das vendas. O primeiro deles é energia. Aí eu até anotei aqui, ó, numa interação entre 2 pessoas, aquela que tem mais energia vence. E essa energia tem a ver com o entusiasmo, né? O entusiasmo com que eu falo do meu produto, o entusiasmo como eu falo do meu trabalho, a energia que eu coloco, enfim, naquela troca de diálogo. Eu não sou a pessoa que fico... 2 pessoas conversando, porque é o que acontece numa venda, né? 2 pessoas conversando. Aquela que tem mais energia, ela sempre vai vencer, né? Se a pessoa ela já tem ali a predisposição de comprar o nosso produto, se ela não tivesse, ela nem teria entrado em contato com a gente, mesmo que seja só para perguntar o preço. Se ela fez o movimento, mesmo que fosse só para perguntar o preço,
ela tem ali uma predisposição de comprar o nosso produto. Quando a gente está conversando, né, com essa cliente, se a gente não coloca energia nessa conversa, e não é energia de ser inconveniente, não é isso, é energia de ser entusiasmada, né? Quando eu tava falando dos panos de prato nos stories também, né? Eu falei, tem mais uma coisa aqui, muitas, né? Responderam, mas muitas não também. E o fato de eu estar manuseando o pano de prato, falando dele com entusiasmo, falando como era bom, como era bonito, exaltando qualidades de uma forma muito entusiasmada, isso tem um peso muito grande dentro dessa dinâmica de vendas. Então a gente tem que tomar cuidado. É um prazer ouvi-la todos os dias, ó, que eu falo com entusiasmo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está fazendo todos os dias o que precisa ser feito, mas meio que cumprindo tabela, a gente realmente não está colocando energia naquela comunicação, né? A gente não está colocando essa energia, esse entusiasmo na forma como a gente fala do nosso produto. E essa falta de entusiasmo para falar do nosso produto tem a ver com o segundo princípio básico das vendas, que é muito parecido, mas não é a mesma coisa, que é certeza. Numa interação entre duas pessoas, aquela que tem mais certeza vence. Então, se a gente está com dúvida sobre a gente mesmo, se a gente está com dúvida sobre o nosso produto, se a gente está com dúvida sobre o nosso preço, se a gente está com dúvida se o cliente vai comprar ou não, se a gente está com dúvida se a gente é empresário ou não, se a gente é empreendedor ou não, se a gente deveria estar naquele lugar ou não, se aquele é o nosso lugar de fala ou não. Todas essas dúvidas refletem diretamente nas vendas. E é aqui que eu falei, né, que isso aqui conecta com o que a gente estava conversando ontem, pelo seguinte, se eu tenho dúvida, se eu sou mesmo uma empreendedora, se meu trabalho é mesmo relevante e significativo, quando eu vou me colocar num ambiente de outras mulheres que são empreendedoras, eu acabo não assumindo o meu lugar ali, eu acabo me sentindo desconfortável, né? Vejo de Portugal, só não sei falar com sotaque, né? Queria falar com sotaque português, olha, não sei de onde que veio isso. Acompanho-te há algum tempo, desde que comecei a empreender no patchwork. Agora vou abrir minha escola de costura e os teus conselhos ajudam-me muito. Parabéns! Ai, fico muito feliz de saber. Muito sucesso, Desafio Embaixo, muito sucesso. Amo o patchwork, né? Coisa mais linda. Então, dúvida sobre o preço. Isso aqui é uma coisa assim que eu vejo muito, principalmente por causa do curso de finanças, né? Então, dentro do curso de finanças, eu vejo muito, e também no primeiro módulo da mentoria, Profissionalize Seu Ateliê, que o curso de finanças faz parte desse contexto de conteúdos, a pessoa me dá esse retorno, né? Nossa, como é bom a gente ter confiança no nosso preço, a gente ter segurança do nosso preço, a gente saber o porquê de cada real. Agora eu tenho mais segurança, mais confiança para falar o preço do meu produto, ou se alguém pede desconto, eu já não me sinto mais tão desconfortável, porque eu sei o preço do meu produto. Ou, assim, a gente confiar naquilo que a gente faz, né? Eu tenho uma marca artesanal de enxoval de bebê, eu tenho um ateliê de costura, e sabe, e internalizar isso como sim algo positivo, sim algo de sucesso, porque senão a gente vai por uma interação com outras pessoas e a gente não tendo certeza, né? Não tendo essas certezas, a gente não consegue colocar energia. Aí a gente vai falar o quê? É só artesã. O que tu faz? Eu sou artesã. A gente mesmo cria isso em torno da gente.
E tudo isso vem da falta de clareza, né? Vem da falta de ressignificar, talvez, ou a gente escuta as coisas e a gente aceita, né? Aquilo. Como se a nossa atividade realmente não fosse exatamente a mesma coisa do que as outras. Qual é a diferença de uma mulher que vai comprar coisas... Sério, gente, eu, Carla Noronha, decido montar uma loja de roupa feminina. Aí eu vou numa excursão para um polo têxtil desses onde tem roupa para vender no atacado. Aí volto com uma sacola cheia de roupa desse lugar onde eu fui. Aí eu começo a vender roupa na minha casa e aí eu sou uma empresária. Eu posso estar no meio de outras mulheres empresárias porque eu vendo roupa. Qual é a diferença? Eu compro tecido, aqui meus tecidos, compro toda a matéria-prima, fabrico o meu próprio produto, ou seja, eu vendo um produto da minha própria marca, né? Eu que desenvolvo ali, eu que penso nas coleções, eu que, né, tô atuando. Eu tenho que confiar em mim, eu tenho que confiar no meu produto, eu tenho que confiar naquilo que eu faço para que eu tenha certeza de que o produto que eu estou oferecendo para a pessoa numa negociação de compra ou de venda é a melhor opção para ela. Quando eu tiver uma pontinha de dúvida, será que meu produto é bom? Será que ele realmente é a melhor opção? Será que ele está bonito? Será que está tendo um bom acabamento? Será que ela vai... Os industrializados, Senhor amado. Eu sou dessas que eu vou para as lojas e eu fico reparando nos acabamentos das necessaires. Vocês também fazem isso? Eu abro as necessaires, eu olho os acabamentos. E, gente, pelo amor de Deus, né? Então tem a ver com essa questão. E aí a gente, para conseguir colocar energia... Para ter energia, eu tenho que ter confiança. Olha, a Marcotte também, né? Eu fico olhando puro TNT. Não, sem contar que, tipo, é um monte de ponta, enfim, de tudo, até de roupa. Mania de quem costura, olhar os acabamentos. Direto, que a gente vai direto no acabamento. Só deixa eu olhar essa costura aqui, desse produto. Eu sempre olho o avesso, olha aí, ó. Que em casa até meus filhos fazem isso, observam tudo. Eu também faço isso, e pior que o povo paga caro, só porque é loja de shopping. Eu fico de olho na... a gente olha as costuras, faz parte. Meu Deus, meus olhos estão até... E quanto isso impacta, né? Vocês sentem que isso impacta? Isso que eu tô falando faz sentido para vocês? Porque isso são realmente princípios básicos de vendas. Quando a gente vai estudar vendas, eu fiz muito treinamento de vendas enquanto eu estava na telefonia ainda, e isso era uma coisa que sempre vinha nos treinamentos, né? Tem que conhecer produto, para que tu se sinta segura, para que numa objeção do cliente tu consiga trazer um argumento de uma forma muito segura. Quando a gente fala se sentindo segura do que está falando, mesmo que o outro não tenha certeza do que a gente está dizendo, ele acaba confiando porque a gente está falando daquilo de um jeito muito seguro. Isso já aconteceu com vocês? Meu marido olha e fala que eu faço muito melhor, é isso aí. Nem é mania, parece que os defeitos gritam aos nossos olhos. E a gente, justamente por tudo isso que vocês estão falando, a gente tem que ter mais confiança no produto que a gente faz. Afinal de contas, o que agrega valor a um produto? Uma das coisas, né? Também é ele ser muito bem feito. Também é ele ter uma durabilidade maior. Sonhos de Maria Pijamas está dizendo sim. É isso, me perdi. O que eu ia falar?
Vocês me falem comigo aqui. Verdade, parece que vem ao nosso encontro. Eu me perdi o que eu tava falando antes. Eu tô com sono ainda. Acordei, pulei da cama, atrasada. Ah, eu acho que é no estado todo, Lúcia. Aqui tá chovendo também. Achei ontem vídeos seus do Profissão Artesã que tinha salvo. Ah, nem posso falar muito. Nem posso falar muito. Eu dei bobeira com o Profissão Artesã. Mas agora não estamos muito longe disso, né? Com o projeto Profissionalize Seu Ateliê. Ontem eu pensando nessas coisas e ontem eu lendo as mensagens que muitas de vocês me mandaram, eu percebo o quanto a gente ainda tem um trabalho, né, para fazer nesse sentido de entender o ateliê como uma categoria de negócios como outra qualquer. O quanto isso ainda é difícil para algumas pessoas. Era outra vida. Parece que a gente tem uma habilidade que, por ser natural às vezes pra gente, muitas vezes é natural, outras vezes não, né? Outras vezes a gente precisou desenvolver mesmo, a gente colocou empenho, a gente se dedicou, a gente treinou, a gente refez muita coisa. Eu também, se fica uma linha, parece que o cliente vai ver aquela linha. Agora estou melhorando dessas paranoias. O conhecimento traz segurança para a gente falar sobre o nosso produto. Obrigado, Kelly. Eu acho que eu estava falando isso, né? Conhecer o nosso produto. E aí eu sempre falo assim, escolhe um segmento, né? Define um posicionamento. Estuda o teu mercado, estuda o teu produto. Pesquisa. Entende por que tu faz o que tu faz. Por que tu faz esse produto? Por que tu faz ele do jeito que tu faz? A gente tem essas respostas dentro da gente, mas na maioria das vezes a gente não externaliza ela, a gente não fala de forma clara para os outros. Quando perguntam qual é a minha profissão, eu digo artesã. E as pessoas olham diferente, tipo, é dona de casa. Ainda existe um pouco desse estereótipo. Na verdade, eu acho que eu diria muito desse estereótipo. Talvez, porque assim, tem coisa que não adianta a gente dar murro em ponta de faca. Se eu percebo que eu falando artesã, embora eu tenha muito orgulho de ser artesã e de ter a habilidade que eu tenho, se eu mudar um pouquinho meu jeito de falar, e isso tem a ver com vendas, e talvez a minha cabeça funcione assim por causa de tanto tempo estudando sobre vendas. Às vezes a gente diz a mesma coisa de um jeito diferente. Então, antes de ter a Cultivar, né, eu dizia, eu sou dona de um ateliê, eu tenho um ateliê de costura, eu tenho um ateliê, enfim, de artigos para bebê. Hoje eu digo, eu tenho uma marca artesanal. Eu uso o termo artesanal, eu digo ateliê de costura, mas entende que quando a gente fala eu tenho um ateliê, a pessoa já olha assim, diferente do que a gente dizer que é artesã. Eu dizer, eu tenho uma marca artesanal de enxoval de bebê. A palavra marca, a pessoa já olha também assim, diferente. Eu tô dizendo a mesma coisa, eu digo que sou designer de bolsas, olha que sensacional. E não é por vergonha de dizer que eu sou artesã, óbvio que não. Mas é porque eu sei que essas palavras soam no ouvido do outro de um jeito diferente. Eu quebro um pouco esse paradigma, né? Até porque artesanato pode ser qualquer coisa feita de forma manual. E não necessariamente tem a conotação que eu preciso para o produto que eu faço. A primeira coisa que vem na cabeça muitas vezes das pessoas quando a gente diz que faz artesanato é que a gente recicla.
Não que isso tenha algum problema, mas não é. Na verdade não tem, na verdade é sensacional, né? Quando a gente faz uso de reciclagem, inclusive no nosso produto. Artesãos são mais rústicos. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, porque eu tenho outro ponto de vista sobre isso, né? Mas eu sempre pensei isso. E aí, sobre o nosso produto é a mesma coisa. Às vezes, mudar o jeito de falar muda a percepção do outro. E quando a gente fala sobre agregar valor através da nossa comunicação, tem a ver com isso também. Tem a ver em usar as palavras certas com entusiasmo, segura do que eu estou falando. Se eu tô com uma postura ereta, se eu estou, né, ali de igual para igual com todo mundo, e alguém me pergunta o que eu faço e eu falo, eu tenho uma marca artesanal de enxoval de bebê, agora me coloca num cantinho, retraída, me sentindo inferior às outras pessoas que estão ali comigo na mesma... Seja firme e confiante quando falar da profissão, exatamente. No mesmo ambiente que eu, porque na minha consciência ou inconsciência, eu acho que elas são mais empresárias do que eu. Aí eu digo, eu sou artesã, já não tenho confiança, já não tenho energia, já não tenho... Isso muda completamente a percepção do outro, o olhar do outro. Falo que tem um ateliê de enxoval de bebê. É um ateliê de enxoval de bebê. Um ateliê... Olha como isso já soa... eu acho o máximo. Sensacional. Ó, tu viu lá de Milani Baby? Viu lá que tem um trabalho lá para conclusão do curso para ganhar um certificado? Cadê o certificado? Olha que lindo o certificado, gente. Olha, quem não tinha visto ainda. Que bonitão o certificado. Façam lá o trabalho de vocês, de conclusão do curso. Você acha que resolver um problema velho que eu te... Você acaba de resolver um problema velho que eu te... Já valeu a pena, então, a live. Isso, muito bom. Já estou marcando uma videochamada com uma gestante para fazer o TCC. Isso aí. Cara, lá na palestra, o presidente do COBAME estava nesse conselho que eu te perguntei se valia a pena entrar. Na palestra, a presidente do COBAME estava. Nesse congresso que eu fui final de semana, tinha um COBAME de uma cidade próxima aqui, aí a gente até acabou pesquisando, acho que aqui na minha cidade não tem. Mas, por exemplo, a pessoa que participou, teve 2 talk shows, é assim que fala, que é aquele que sentou 4 pessoas no palco para trocar uma ideia, e aí era uma apresentadora e 3 empreendedoras. E aí, num desses talk shows, uma das empreendedoras era representante do COBAME de uma cidade próxima aqui à minha, de Bagé, se tiver alguém de Bagé aí. E ela falou que ela é empresária no segmento de moda circular. Olha o jeito de falar. É um brechó, né, gente? E eu sou fã, mas entende que dizer, eu tenho um brechó e dizer eu sou empresária no segmento da moda circular muda a percepção? E ela estava lá, falando a experiência dela, compartilhando, e as outras também falando. Então, poderia ser qualquer uma de nós. Eu tenho um ateliê de enxoval de bebê, eu sou designer de bolsas, tenho uma marca artesanal. Não podia ser qualquer uma de nós? Claro que podia. No meu caso, eu faço produtos para cozinha. Daí não sei se falo artigo diário ou enxoval diário. Enxoval da casa. Enxoval da casa.
Teria que pensar um pouquinho sobre como que eu colocaria. Porque quando a gente fala de enxoval de casa, soa um pouco diferente de enxoval de bebê. Embora enxoval seja um momento de compra, né? Mas tem a ver também com essa associação que as pessoas já têm, nessa caixinha que elas já têm na cabeça delas. Mas, enfim, tem que pesquisar os termos utilizados no teu nicho, faz todas essas anotações e começa a ver o que soa melhor e o que representa aquilo que tu tá fazendo. Isso, é aqui de Bagé. Olha, então... Ainda de Bagé. Vai lá, faça parte. Eu conheci algumas foram 6 pessoas, né, aqui no congresso, e uma delas era essa do empresária da moda circular. Sensacional. Sensacional. Muda total, não é? Mimos Baby. Carla, quando alguém pergunta a minha profissão, gostaria de dizer outro nome que não fosse artesã. Será que eu já respondi, né? Ela tem o melhor brechó aqui de Bagé, Presídio Kobami, onde são 90% mulheres donas de boutique. E agora tem uma dona de ateliê. Pronto. Terá, né? Eu acho que é sensacional. Enxoval de cozinha, olha, é isso aí. Vestuário do lar, home decor, artigos para cozinha. Olha aí, quanta sugestão. Vest Homer. Não compliquei muito. Eu falo que faço moda casa. O que acha? Moda casa. Moda casa. Eu não sei se cria uma conexão direta, né? A pessoa tem que fazer uma volta dentro do cérebro para entender. Se eu fizer... olha, vocês sabem que eu sou apaixonada por mesa posta e coisa de cozinha, né? Vocês veem aí nos meus stories. Eu já pensei várias vezes em ter uma cultivar home, entendeu? Assim como eu tenho a cultivar baby. Eu digo, ai, Carla, não inventa moda. Home já é uma palavra que tá bem difundida, embora seja estrangeira, as pessoas já associam, né? Mas não sei. É igual baby, né? A gente não usa bebê, a gente usa baby. A moda da mesa. Olha aí, ontem vi um negócio chamado a moda da mesa. Olha aí, ó. Moda casa, imagino cama, mesa e banho. É, verdade. Roupa artesanal para casa. Eu não sei, vocês estão dando uma volta na cabeça dos clientes. Tem uma coisa no neuromarketing que facilite o caminho, né? Nosso cérebro funciona... Quando a gente vai estudar vendas, a gente estuda o funcionamento do cérebro direto, assim. Pra gente entender como que essa tomada de decisão de compra acontece, né? O nosso cérebro, ele funciona por conexões neurais. Então, são caminhos neurais que se formam dentro do nosso cérebro. E tem alguns caminhos que já são viciados. Quando eu escuto a palavra moda, aciona um caminho que já está formado dentro do meu cérebro. Só que aí eu acionei esse caminho, mas não para informação que eu já tenho sobre moda. Aí eu vou ter que voltar e dizer, não, opa, não é esse caminho. É moda casa. Só um pouquinho. O que é moda casa? Entende que, óbvio que isso acontece rápido. É rapidinho de eu entender do que tá, mas existe essa volta que precisa acontecer nas nossas conexões neurais, para a gente entender o significado. Então, toda vez que a gente facilita esse caminho, passando por um caminho já existente, né, ela já tem ali um caminho e a gente vai para aquele caminho sem precisar construir novas conexões neurais, é mais fácil de criar conexão com a pessoa. Porque é questão de segundos para a gente perder a atenção da pessoa de alguma coisa. Se ela se sentiu confusa, imagina, eu entro num perfil e eu vou ler a bio e eu não entendi o que essa pessoa faz. Dou uma olhadinha no feed,
Eu já não corro muito para ficar descobrindo. Eu saio, é rapidinho isso, é segundos isso. E a mesma coisa acontece com o algoritmo, algo muito semelhante, né? A gente tem que dar lá as palavras-chave para que ele porque já existe um caminho construído para ele fazer essas ligações, né? Ela tá falando de roupa e de moda, para quem que eu vou entregar esse conteúdo dela? São detalhes tão pequenos. Oi, prof, me fala quanto tempo o nome da cultivar levou para ser aprovada no INPI. A minha faz quase um ano e não aprovou. Não, a aprovação, ela não é muito demorada, para dizer assim, ó, tu submete a tua marca, tá? Eu coloco lá, aí fica 60 dias para saber se eu vou conseguir dar continuidade no processo ou não, se alguém vai lá e vai contestar. Depois que o INPI deu continuidade ali, aí é só o processo mesmo, já está aprovado, aí entra a questão de um processo de... Foi mais de um ano. Foi mais de um ano até sair mesmo ali o registro. O registro no sentido... a validação, o número, enfim, lá o registro mesmo em si. Só que depois que passa desses 60 dias, se uma outra pessoa entra para registrar o mesmo nome, eles já recusam, porque já tem um processo em andamento, entendeu? Mesmo quando o processo ainda está em andamento, se passou desses primeiros 60 dias, tá ok. O que está acontecendo agora com a Cultivar é que depois de registrada uma empresa no segmento de brinquedos infantis, alguma coisa assim, foi lá e contestou, mas nada a ver, porque é outra categoria, já justamente o INPI separa por categorias para que a gente possa, né, e eu não sabia que tinha esse negócio de brinquedos, não sei de onde mas entraram lá e a gente teve que defender, né, ali o registro. Há mais de um ano também. Sou conhecida na minha cidade como a moça das fraldas. Ai, muito bom. E aí a gente tem o terceiro, né, que a gente falou de energia e a gente falou de certeza, são princípios básicos. E a gente tem que falar também do terceiro princípio básico, que é colocar foco no outro. Parece óbvio, mas não é. E eu já vou explicar. É sempre sobre o seu cliente, nunca sobre você. É sempre sobre o cliente. Então eu vou construir uma comunicação com foco no cliente. Como que esse produto te atende, como que ele te representa, como que, né, eu vou construir esse encantamento do cliente, a embalagem que a gente pensa, né, como que eu vou prestar um melhor atendimento para que esse cliente se sinta acolhido. É sempre sobre o cliente. E parece lógico, mas eu vejo muito pessoas se colocando como o centro do seu próprio negócio. E aí existe um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Eu sou a dona do meu próprio negócio e eu coloco as regras do meu negócio. Não posso deixar o cliente vir colocar regra no meu negócio. Aí aqui a gente está falando de gestão, tá? Eu preciso estabelecer regras para o meu negócio funcionar bem e para ele ter padrões. E a gente está falando de gestão de negócio. Mas quando a gente está falando de vendas e de relacionamento com o cliente e de marketing, já veja aí, quando a gente está falando de vendas, relacionamento com o cliente e marketing, o foco é o outro. Aqui entra muito aquela situação, as pessoas não valorizam o meu trabalho, porque se elas soubessem o trabalho que dá, o quanto é difícil, o quanto eu me dedico, quem é que está no centro deste diálogo, né? Eu estou me colocando no centro.
Olha como eu sou maravilhosa, olha as minhas habilidades, olha como é que as pessoas não me valorizam o que eu faço. Entende que tem alguma questão emocional aí que fica muito evidente quando a pessoa começa a trazer toda essa necessidade de reconhecimento e de valorização para uma situação de venda do produto? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É sempre sobre o outro. O foco da comunicação é sempre o outro. Problemas são... é interno. Qualquer problema que eu tenha, seja com correio, seja com transportadora, seja com cliente, seja com qualquer coisa, qualquer problema que eu tenho, eu preciso administrar isso de forma interna. Isso faz parte da gestão do meu negócio. O cliente não tem nada a ver. Quem decidiu ter um negócio fui eu. Quem precisa se capacitar para o meu negócio sou eu. Foi uma decisão que eu tomei para a minha vida. Né? Eu não posso montar um negócio dependente da aprovação do outro, seja lá quem for esse outro. E isso, gente, aí as pessoas, porque eu estou desistindo de tudo, porque eu faço meus produtos e as pessoas não valorizam. Aí a pessoa não se capacitou para ter um negócio. Aí tu vai perguntar, mas qual é a tua estratégia de vendas? Estratégia de vendas? Do que tu tá falando? Mas tá lá na internet fazendo textão que ninguém valoriza, mas não criou uma estratégia de valorização do próprio produto. Como que tu tá comunicando? Como que tu tá mostrando? Qual valor tu tá agregando? Como que esse teu produto atende uma necessidade do outro? Como que ele agrega na vida do outro? Como que ele leva valor para a vida do outro? Como é que, se eu não sei dizer nada disso, como é que eu vou querer que os outros valorizem uma coisa que nem eu mesmo estou sabendo comunicar de uma forma que agregue valor? Mensagem que aparece aqui está em exame de mérito. Então é isso, falta só os últimos trâmites, muito bom. A caixa que você fez para cultivar, você vai cobrar separado? Vou cobrar separado, porque ela não é nada barato. A unidade daquela caixa é R$42. Eu fiz na Original Paper. Pior é quando fazem post no Face reclamando. Dá até vontade de comentar e pedir. Menina, não faz isso, pelo amor de Deus. Imagina eu. Eu fico com os dedinhos coçando quando eu vejo coisas desse tipo. Por foco na solução e não no problema. Isso aí. Ai, que mimo. Um dia eu fui fazer drama pro meu marido. Falei que ia desistir. Ele disse, amanhã faz 2 dias. Nossa! Né? Quando você contrata uma funcionária, qual área você emprega ela? Eu não entendi o contexto. Emprega ela naquela área que tu tem mais dificuldade de... Começa contratando pessoas que tenham habilidades complementares às tuas. Onde que tu tem dificuldade? Verdade, Carla. Eu via assim. Aí decidi fazer a mentoria e não me planejei direito. Agora já me preparando para fazer o planejamento do ano que vem com acerto dos erros desse ano. Os erros eles servem para isso. Propaganda é a alma do negócio. Meu produto é a estrela do meu ateliê. Ele é que tem que brilhar. Isso aí. Ai, que delícia esse barulhinho de chuva. Dá para ouvir daí hoje? Aprendendo muito com você, Carla. Eu fico feliz que esses nossos bate-papos agreguem, né? Refiro assinar carteira em qual profissão? Quando tu tá contratando alguém, tu tem que ter... Olha, quando tu vai contratar um funcionário, embora não seja o assunto, mas eu vou abordar isso aqui. Tá contratando um funcionário, tu precisa ter uma função específica para esse funcionário, tá? Essa pessoa vai ser o quê? Corte, costura? Essa pessoa vai fazer atendimento? O que essa pessoa vai fazer? Até para tu conseguir delegar tarefas, até para tu conseguir
fazer treinamento com essa pessoa. Ela tem que ter uma função pré-estabelecida dentro do teu esquema de negócios. Então, bom, eu, por exemplo, eu comecei contratando para o atendimento. Eu já estava procurando para produção, tive mais dificuldade e contratei para atendimento. Por que eu contratei para atendimento? Foi muito estranho, assim, porque eu tenho muita facilidade no atendimento, muita. Tanto é que, né, fiz o treinamento, tive que retomar o atendimento várias vezes nessa função. Mas o volume que eu tinha de mensagens no WhatsApp, eu já não estava mais dando conta de gerenciar meu negócio. Então eu precisava de uma pessoa para isso. E essa pessoa era o quê? Uma atendente. Então ela tinha tudo compatível com a função que ela ia exercitar dentro do meu negócio. A única pessoa que faz tudo dentro do nosso negócio é a gente mesmo. E essa é uma mentalidade que a gente precisa desenvolver de empresária, né? De dona do negócio, de entender que o nosso negócio ele tem setores. Isso daria uma outra live inteira. Coisa chata é artesã fazendo reels zombando de cliente. Não, péssimo, péssimo. Curso de finanças está aberto, sim, o link está na bio. Carlos, o que você disse fica tão claro na nossa cabeça, como não pensamos nisso antes? Parece que você descobre o que precisamos. Eu já falei para vocês, é o meu sistema de espiã, câmeras espiãs eu tenho. Faz uma live dessa, cara. Importante, né? E então, assim, a função de, por exemplo, eu contratei para costura. Então, quando eu fui lá no contador, eu perguntei qual é o salário, né, da categoria, qual é a atividade que a pessoa exerce, tudo. Para atendente é a mesma coisa, qual é o salário da categoria, papapá. Olha, eu aprendi em um ano. Eu digo a cultivar esse ano de 2022 foi uma faculdade para mim a respeito disso, gurias. Foi assim, ó, o que eu aprendi, olha como às vezes a gente tem medo de errar, deixa de fazer as coisas por medo de errar, mas é só fazendo e praticando e claro que teve seu custo. Eu perdi bastante dinheiro nessa aí de aprender errando. Que essa minha experiência pelo menos sirva de aprendizado para vocês, né? Com compartilhamento da minha experiência. Tem que tomar muito cuidado. São passos bem importantes e que a gente tem que ter o conhecimento, né? Ai, olha, passa um filme na cabeça desse ano. Chegou agora e já estamos acabando, olha só. Já estamos finalizando aqui. Deixa eu ver, vocês têm mais alguma pergunta do que a gente tá amando a live? Fico muito feliz de saber. Ó, nosso assunto hoje não deu uma hora, às vezes se passa, né? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode aproveitar esses últimos minutinhos aqui, porque senão vai ficar uma live mais curtinha. Então, é isso que eu estou passando. Preciso de uma pessoa e não sei por onde começar. É muito difícil essa parte. Eu tava explicando sobre isso, né? Aí, a primeira coisa que eu pensei eu preciso de alguém para produção, porque eu fico muitas horas produzindo e eu tô presa na produção, precisando dar conta de fazer atendimento. Tava com volume de vendas muito grande. Em fevereiro eu vendi sozinha 15 mil reais. Produzindo, atendendo o cliente, embalando produto, fazendo entrega. Eu disse, cara, não dá para continuar sozinha, né? E aí, o primeiro movimento que eu fiz foi,
preciso contratar alguém para produção, e vou ensinar a pessoa a fazer, que aí eu tenho mais tempo para... Ao mesmo tempo que o volume de produção era muito grande, o volume de mensagens no WhatsApp também era muito grande. E aí, sabe? Então, assim, pensa no teu ateliê separando setores na tua cabeça, tá? Mesmo que tu trabalhe sozinha. Que aí tu vai entender exatamente quais são as atividades que tu faz, onde tu mais precisa de ajuda. Isso vai te ajudar pelo menos nesse primeiro momento. Ah, que legal! Fala mais sobre como deixar o produto sendo a estrela do ateliê. Chega agora, vou ver tudinho à tarde enquanto costuro. Sou artesã no ramo de adesivos de unha, hein? Suas lives me ajudam demais. Fico muito feliz em saber. Que legal. Você é o tipo de chapeleiro maluco do filme Alice no País das Maravilhas. Fala a verdade com um pouquinho de loucura, porém 100% sóbria. Difícil achar mentoras assim. Eu até me emocionei agora. É um elogio, viu, diz ela. Eu desde o início da frase eu já tomei como um elogio. Sensacional. Para o registro da minha marca eu fiz através de um escritório, que foi Anel Marcas e Patentes. Por quê? Eu acho que autoconhecimento é muito sensacional, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou muito da parte burocrática. Assim, burocrática no sentido de ficar acompanhando prazos e, sabe, deixar tudo organizadinho e acompanhando. Eu sei que tal dia eu tenho que entrar no site para ver isso. Eu não sou essa pessoa. Então essa não é uma característica que eu deva explorar. Então foi mais fácil para mim fazer através de um escritório, porque eles iriam cuidar dessa parte, né? Eu vou ter que pensar num conteúdo, Cris, para falar sobre isso, porque ficou meio vago, né? Eu consigo destrinchar mais o assunto quando eu faço esse tipo de anotação, né? Eu vou anotando ali, sabe como é que eu faço? Eu penso assim, sobre o que eu vou falar? O assunto pode ser esse, pode. Então, deixa eu anotar uma frase, deixa eu anotar um conceito, deixa eu anotar um pensamento, que aí eu vou fazendo na minha cabeça eu faço meio que um script, um roteirinho, alguma coisa assim, de começo, meio e fim, para chegar a alguma conclusão, né? É assim que, olha como é que é a cabeça da pessoa. Cada um de nós tem um jeito, né? Mas vou pensar nisso para trazer aí numa live. Queria umas dicas sobre livros, sobre empreendedorismo. Tem tanto livro bom. Nem sei por onde começar. É que depende muito do nosso momento de negócios, né? Mas eu começaria por livros de mentalidade. Olha a filósofa aí. Eu tenho um funcionamento cerebral já muito próprio, né? Característico. Eu começaria por livros de mentalidade. Antes de livros para livros de estratégia de negócios direto, começa... Porque às vezes eu vou pegar um livro mais técnico de estratégia de negócio ou de vendas e eu não vou entender direito, porque eu não tô com a minha mente preparada ainda para aquele livro. Mas se eu começo, né, preparando a minha mente, o poder da ação, mindset, o poder da autorresponsabilidade, são livros que vão me preparar a minha mentalidade para entender que a responsabilidade sobre todas as coisas do meu negócio passam necessariamente por mim. E gente, olha aqui, ó. Aí a gente entra num assunto infinito, né? É verdade. Eu escolhi o nicho de costura infantil. O que você acha do nome da minha bisneta? Escolheu Mimos da Vó Bisa. Eu acho ótimo o nome. Só tem que
tem que definir melhor o que é costura infantil, tá? Porque costura infantil é uma coisa que não diz nada. O que é a costura infantil? A gente tem que cuidar disso. Lembra que a gente falou sobre o caminho neural? Costura infantil é o quê? Pode abrir um monte de coisa na cabeça da cliente. Define mais o teu segmento, define mais quais são exatamente os produtos que tu vai fazer. Enfim, estuda essa parte para tu ajustar, mas o nome eu acho muito afetivo, né? Gostoso. Eu também preciso de alguém para produção, mas não sei como terceirizar, já que ainda não posso pagar uma funcionária fixa. Ah, terceirizar é mais difícil. Terceirizar, a não ser que tu more num polo têxtil onde tenha... Só que mesmo assim, mesmo que tu more num polo têxtil e que tenha artesãs que façam trabalho por facção, tu vai se arrepender. Porque a costureira de facção não é a costureira artesanal. Enfim, tem bastante coisa para falar sobre isso. Então é isso, gurias. Mas se tu já tem volume, olha aqui, pensa comigo. Se tu já tem volume de produção suficiente para precisar de ajuda e se essa tua produção tá precificada corretamente, tu consegue contratar uma costureira nem que seja meio turno para começar. Teoricamente, se o teu produto tá precificado correto, tu tem que tem que conseguir pagar essa mão de obra. A não ser que teu produto ainda não esteja precificado correto, que tu ainda não tenha essa clareza, né, do que é ali cada coisa dentro da precificação, mas se tu já tem, pelo que a visualização que eu imagino de alguém que já esteja precisando de ajuda para produção, porque o volume de produção está muito grande, e já tem aí o recurso para fazer o pagamento de uma mão de obra. Porque toda a precificação já tem lá nela, né, a mão de obra. Tem que só gerenciar isso aí direitinho. Comecei com o livro O Poder do Silêncio, para ouvir mais do que falar. É no muito ouvir que se decora a música. Foi ótimo para mim, que sou faladeira. Gente, e nas vendas isso é importante. Nas vendas, saber ouvir é importante. Mas não é saber ouvir só de deixar a pessoa falar. É de prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Isso daria outra live. Prestar atenção no que a pessoa está dizendo, porque às vezes a pessoa está dizendo o que ela quer, a gente lê correndo. Eu já vi muito isso, porque o que eu faço com as minhas alunas? Manda print da conversa para mim, me manda o print da conversa. E já aconteceu várias vezes de eu ter que, né, pontuar exatamente isso. Tu percebeu que no início da conversa a cliente estava falando tal coisa e tu conduziu a conversa para um outro lado sem levar em consideração aquilo que a cliente já tinha dito? Porque a gente fica tão ansiosa de falar o que precisa dizer, o certo, que a gente esquece de prestar atenção, né? Então, não existe script. Eu, pelo menos, não acredito que a gente consiga fazer uma boa venda seguindo um roteiro e um script. A gente tem que saber quais são as etapas e que etapa eu estou nesse momento. E para isso a gente precisa estudar, né? Para conhecer. Mas a partir daquilo que o cliente nos fala, às vezes a gente pode pular uma etapa. E às vezes não, às vezes a gente vai ter que ficar mais tempo numa etapa até que o cliente esteja preparado para ir para a próxima. E acontece muito de a gente não prestar atenção no que o cliente disse e tentar conduzir por um outro lado e perder a conexão. Aí perde a conexão. Então é bom isso aí que tu falou. Ouvir para entender e não só para responder. Isso aí. Tem um livro também que é bem bom, assim, que chama, é do Napoleão Hill, que chama Mais Esperto que o Diabo. É muito bom aquele livro. Sensacional. Indicando assim, não é... É e não é, né? Mas é sobre essa mentalidade, sobre... A gente vai moldando a nossa mentalidade. Então é isso, gurias. Chuvinha boa aqui. Vamos trabalhar que hoje é terça-feira, a semana tá no começo ainda. E a gente se vê... A gente vai se falando pelos stories, mas a gente vai
vai se ver aqui amanhã de novo. Aplicar etiquetas e cortes é uma dica que é básica, básica no sentido de sensacional, assim, não pode, não, é que, assim, ó, a gente escuta isso, a gente estuda isso na hora de contratar, a gente, não é bem assim, mas depois a gente descobre que é bem assim. Contrate quem você pode demitir. Contratação por afinidade é complicado. Melhor fazer análise do perfil e competência técnica. Anotem isso, que isso é... Eu acho que é uma daquelas coisas assim que todo mundo sabe que é um erro, mas todo mundo comete. E olha... Vem palestrar em Colatina. Oh, meu Deus, um dia eu chego lá. Eu pensei que a gente já estava pensando já em algo para início do ano que vem, não, para março do ano que vem, na região, tá? Então provavelmente já sai um evento aí março do ano que vem, mas eu vou falando melhor para vocês porque eu preciso ainda organizar e planejar muita coisa. Mas assim, um spoiler bem solto, assim. Um beijo, gurias. Um beijo pra vocês. Sofrendo aqui, ó. A gente aprende com os erros, não aprende? Aposto que antes de sofrer aí com esse erro, como eu já sofri também, tu já sabia dessa frase. Alguém já tinha te dito, tu já tinha lido isso em algum lugar, já tinha visto isso em algum perfil, mas aí a gente pensa, não tem como dar errado. Muito bom. Um beijo.